Um flagrante das ruas, registrado ao vivo na TV, causou uma nova discussão sobre os limites da ação da polícia. As imagens mostram que um policial atirou várias vezes contra dois adolescentes no final de uma perseguição. O policial passou de herói a vilão em poucos segundos e chegou a ser preso. Nossa equipe ajuda você a entender o que ele fez de certo e errado. Tensão, medo e muita velocidade num final de tarde em São Paulo. Motoristas e pedestres passam momentos de perigo. Dois menores numa moto roubada, perseguidos por um policial. Um capacete voa. Tiros são disparados. Tudo começa alguns quilômetros antes, quando os dois ladrões levam a moto. A vítima tinha acabado de sair do trabalho. Dois moleques, para falar a verdade, que são da estatura baixas, vieram em minha direção, os dois armados, me abordaram, encosta, me dá a moto. Peguei e falei, a moto tá aí. No primeiro momento, os dois adolescentes não preocuparam a vítima. Você não acredita que um moleque tá vindo, moleque na sua direção, como é que vai roubar moto a pé? Eu falei, geralmente quem rouba moto tá com outra moto, né? Pra ficar facilitar pra eles, não. Os dois saíram em disparada pelas ruas. Levaram também dinheiro e o celular da vítima. Logo depois, a polícia entrou em ação. A perseguição aos menores começou aqui nessa avenida da Zona Sul de São Paulo e só terminou cerca de 10 minutos depois, a 11 quilômetros daqui. O trajeto todo foi acompanhado pela câmera do helicóptero da Record. As duas motos da polícia correm pela avenida atrás dos adolescentes. Repare que um pedestre recua e eles passam sobre a calçada. Fazem a curva e avistam a moto com os dois suspeitos. Nesta outra imagem, os policiais não aparecem. Os suspeitos aceleram ainda mais. É tudo muito rápido. Neste trecho, uma imagem importante. Um dos policiais fica para trás. Sozinho, o outro PM se aproxima ainda mais dos suspeitos. Veja que são apenas alguns metros de distância. Os suspeitos chegam a essa rua movimentada e avançam na frente dos carros. Repare, o veículo prata freia em cima da moto dos fugitivos. Por pouco, a moto não é atingida. A dupla ainda desvia desse outro carro. Os adolescentes driblam o trânsito, mas não escapam do policial que continua a perseguição. Agora as motos entram na contramão. Até o comandante do helicóptero se assusta. Nossa senhora, quase bateu. Mais uma vez a dupla escapa por centímetros. Veja, o carro quase bate. O policial continua atrás. São minutos de muito perigo. Em alta velocidade, eles passam colados a veículos, ônibus. E neste ponto, quase atropelam essa moça. Veja de novo. A moto entra nesta rua de pouco movimento e quase atinge a pedestre. Neste trecho da perseguição, o garupa olha para trás. Uma, duas vezes. Ele quer ver onde está o policial. Repare, nessa esquina, dois pedestres ficam paralisados quando a moto passa por eles. Os fugitivos diminuem a velocidade, ultrapassam moto, carro e entram nesta outra via da Zona Sul. O garupa olha para o alto e percebe o helicóptero. Enquanto o piloto arrisca a vida deles e a dos outros. As manobras são cada vez mais perigosas. A moto sobe na calçada e quase atropela esse rapaz. Veja novamente, o pedestre dá apenas um passo para frente e a moto passa raspando. Agora a moto passa num estreito espaço entre esses dois carros. A dupla quase é derrubada por um dos veículos. Neste ponto, o garupa tira o capacete. A moto do policial se aproxima rapidamente. Com o braço direito, o garupa atira o capacete na direção dele.
mas não acerta. O policial reage, dispara 2 vezes. A imagem não mostra com clareza os tiros, mas eles atingem os 2 menores. Esses disparos foram objeto de muita discussão. O policial agiu certo em reagir assim? Giuliano Giova, do Instituto Brasileiro de Peritos, diz que sim. Houve efetivamente uma arma física, um peso lançado contra o policial. O advogado criminalista João Ibaixe Júnior concorda. Mesmo que tenha sido por meio de um capacete, o agente agrediu o policial. Então isso autorizaria o policial a reagir com o mecanismo que ele dispunha, que era o revólver, uma arma de fogo. Assim que o garupa atira o capacete, o policial dá o primeiro disparo. O rapaz inclina o corpo, talvez atingido pelo tiro. Mas o perito acredita que o PM teve outra percepção. E esse movimento pode ter dado ao policial a certeza que eles estavam armados ou que eles estavam pegando alguma arma. A moto se desequilibra e, na sequência, os suspeitos aparecem caídos na calçada, ao lado de um poste e embaixo da moto. O PM se aproxima. Um dos rapazes ergue o braço. Ainda sentado na moto, o PM dá um tiro. O rapaz levanta os braços de novo. E o policial dispara mais 3 tiros. Ao todo, foram 4 tiros na direção dos jovens. Para o perito, o policial pensou e decidiu atirar, mas não para matar. A situação que ele estava, ele poderia perfeitamente, em termos de visibilidade, dar um tiro mais mortal. Mas ele não fez isso. Ele visivelmente, nos 2 tiros em movimento e nos 4 tiros depois, ele visivelmente mirou para baixo, né? Então, numa atitude de contenção e não realmente de algo mais grave. O ouvidor das polícias de São Paulo diz que a ação do policial foi errada. Na opinião dele, os suspeitos já estavam dominados. A atitude correta, já que os 2 ali estavam caídos, mesmo que se houvesse uma arma na mão, ele tinha que resguardar aquele lugar, esperar reforço e prender os 2. Na semana passada, o Domingo Espetacular mostrou um caso parecido: o sequestro de uma comerciante por 4 homens. A polícia acompanhou a ação à distância, resguardou a vida da vítima e prendeu todos os suspeitos sem disparar nenhum tiro. Para alguns especialistas, essa é a conduta correta. Já no caso da perseguição que terminou em tiros, o vídeo mostra o PM descendo da moto. Devagar, caminha em direção aos suspeitos caídos. Neste momento, a câmera de outro helicóptero revela que o policial pegou a arma de um deles e deu 2 tiros para o chão, o que foi entendido como uma tentativa de simular uma troca de tiros. Com esses tiros dados, sem sentido, sem ter o porquê, fica claro que a intenção dele foi forjar um suposto tiroteio. Isso vira uma confissão na realidade. E é difícil a pessoa provar o contrário. Realmente não se pode modificar uma cena de um crime, né? Isso realmente vai contra todas as normas. No boletim de ocorrência, o policial diz que pegou as armas dos infratores, momento em que, acidentalmente, efetuou 2 disparos. Ele tem 39 anos e 14 de polícia militar. Já se envolveu em 2 casos com morte. Em um deles, foi absolvido. Em outro, a investigação continua. Depois do episódio desta semana, ele foi detido, mas já está liberado. Dias depois da ação, uma antiga norma de 1990 foi reforçada pela Polícia Militar. O
Os PMs não podem se envolver em perseguições. A ordem foi transmitida por rádio. Pelo menos uma vez a cada 12 horas divulgar gota de instrução na rede de rádio, informando sobre a proibição de perseguição em geral e, sobretudo, a motocicleta por viaturas de 2 ou 4 rodas. Nós voltamos ao lugar onde tudo aconteceu. As cenas que mais chamaram a atenção, o arremesso do capacete e a queda da moto dos menores, aconteceram nessa rua aqui. Veja só, foi bem daqui que o policial militar disparou 4 tiros na direção dos menores que estavam caídos aqui sob a motocicleta. Os tiros atingiram o portão, mas as marcas já foram apagadas. 2 rapazes baleados foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Eles não têm passagens pela polícia. Agora estão apreendidos na Fundação Casa, em São Paulo. O menor de 16 anos que estava na garupa da moto levou 4 tiros. Um na nádega, quando estava na moto, e 3 nas pernas, já caído no chão. O outro, de 17 anos, que pilotava a moto, levou 2 tiros. Um que atravessou o ombro quando ainda em movimento na moto, outro na perna. Segundo o irmão do menor que pilotava a moto, o rapaz estuda e trabalha numa lanchonete. Ele conta que os 2 menores são amigos e moram no mesmo bairro. Quando você viu as imagens, o que você pensou? Eu não imaginei que poderia ser meu irmão, né? No momento algum passou na cabeça que podia ser ele. O irmão comenta a atitude do policial. Não tem muito o que falar do policial. Querendo ou não, ele fez o trabalho dele, mas não foi desnecessário que os outros disparos a mais que ele deu, entendeu? A opinião do perito não é muito diferente. Para ele, o PM agiu certo até o momento dos 4 tiros. A atitude do policial durante a perseguição e até o momento em que ele consegue conter a fuga foi uma atitude heróica, foi uma atitude muito competente. Para a ouvidoria das polícias de São Paulo, o policial se transformou em vilão quando exagerou. Existe uma filosofia aí que existe uma guerra e que o bandido bom é o bandido morto. Quando isso induz, às vezes até o bom policial ao erro, praticando atos que não deviam praticar, que extrapolam o seu limite de atuação. Esta cena é reveladora. Na sequência final, depois da perseguição e dos tiros, o PM olha para o alto e descobre: tudo estava sendo gravado pela câmera do helicóptero.